Salve, salve, galera! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do DesconstruCast, o podcast feito para quebrar os tabus na medicina. Meu nome é Bernardo Prestes, sou um dos hosts aqui do podcast, junto com a minha maravilhosa musa perfeita, deusa inspiradora, Gabriele de Araújo, que é médica, neonatologista, empreendedora, minha noiva e mãe do nosso doguinho. Olha só, a gente tem que treinar você fazer essa apresentação sem cara de deboche. Tá ficando demais. Tá ficando demais. Gente, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do DesconstruCast. E hoje episódio especial. Episódio especialíssimo. Pela primeira vez, vamos inaugurar aqui um episódio com 2 convidados. Quarteto, né? E que convidados, né? Então, por favor, conta pro pessoal quem são os nossos convidados de hoje, amor. Hoje a gente tem o prazer de ter aqui com a gente Baltazar Faria, que é psicólogo e teólogo de formação e um dos nossos profissionais, dos nossos mestres do time Essential Skills do Mentoria Residência. Salve, Baltazar, prazer te ter aqui. Maravilhoso, prazer meu. Aliás, eu estou inaugurando a participação em podcast aqui, Olha, cara. que honra! Imagina, é uma honra pra mim também. E é legal prazer. que quando você inaugura a participação em podcast, sabe o que você ganha aqui? Um boletim especial. Um boletim pra pagar. Um boletim especial. Então, pô, que bom, cara, que você mencionou isso aí, que você vai sair daqui já com uma contribuição pro DesconstruCast ficar melhor ainda. Fazer o quê, né? Tudo tem um preço. Exatamente. E a gente também tem o grande mestre Luiz Moreno, que é analista comportamental, coordenador do nosso time de Essential Skills e um parceiro de longa data aqui do Mentoria Residência. Salve, mestre. Salve, muito obrigado, Bernardo. Obrigado, Gabi, pelo convite. Que prazer enorme poder estar aqui com vocês, contribuir, trazer alguns insights aí também para a nossa reflexão. Muito obrigado. E, pô, o Luiz chegou aqui no Mentoria quando tudo era mato, né? Era mato. Era uma planilha de Excel, eu e ele ali desbravando os desafios de estruturar esse programa. E sabe o que é mais legal? Eu lembro do dia que ele chegou em casa, contando pra mim. Assim, descobrimos a lâmpada. Ele, você não tá entendendo o que a gente vai contratar pra mentoria. Eu falei, o que vai acontecer? Quem que você vai chamar? Não, a gente vai chamar um cara que vai cuidar, tipo assim, ó, do nosso Da principal parte emocional. problema hoje em dia. Aí eu já fiquei pensando, nossa, como assim, né? Será que é a parte Será que eles financeira? contrataram alguém pra cuidar da Gabi? Ridículo. Ele ama fazer piadinha, tá, gente? Ele adora, ele adora. Daqui a pouco eu dou umas aqui embaixo da cara dele. Não, brincadeira. Mas ele chegou em casa falando isso. Não, porque a pessoa que a gente contratou vai cuidar do nosso principal problema. Aí eu falei, qual que é o principal problema dele? O emocional da galera que presta a prova. Aí eu, bom ponto. É um excelente ponto. E é um excelente... Realmente é uma coisa que pega muito, né? Então, sim, eu claro. lembro como se fosse Gabi, ontem. isso é tão interessante, porque na época eu ficava mandando mensagem pro Vitor cutucar o Bernardo, porque eu tinha vergonha de falar com o Bernardo. Eu morria de vergonha de falar com ele. Aí eu falava com o Vitor, porque eu conheço o Vitor desde adolescente, aí pro Vitor falar com o Bernardo. Porque quando a gente fazia a análise da planilha, eu gerava um relatório em Excel, em PDF, e enviava isso por e-mail para o aluno. Eu não tinha contato com o aluno, eu não sabia quem era aquele aluno, mas eu percebia de um relatório para o outro que às vezes caía o rendimento, e na minha cabeça eu ficava assim, mas pode ser que o rendimento está caindo porque ele realmente não está estudando, pode ser porque terminou um namoro, pode ser por causa de um falecimento de um ente querido. Né? A vida da e aí gente eu comecei não para a cutucar, de falei, não, Exatamente. tem que atender esse aluno para saber o que está acontecendo. E assim, sinceramente, eu acho que foi um baita de um ganho na mentoria como um todo. E hoje a gente tem aí um time e com base nisso a gente acabou trazendo depois monitores, né? Pô, sensacional. E você vê essa trajetória, né? De sair de uma planilha com um relatório ali que era por e-mail que a gente mandava, como os incas faziam. E hoje o dado de que a gente nos últimos 45 dias... Ainda. Total. E aí nos últimos 45 dias a gente conseguiu fazer 2.100 atendimentos entre individualizados e personalizados. Muito bom, gente. Com o time de vocês. Sensacional. E é tão interessante que era assim. Primeiro que tinha que gerar o relatório, a gente tinha uma semana para entregar esse relatório para o aluno. E aí dava BO na planilha do Excel, uma linha lá que estava uma vírgula que o aluno colocava que você tinha que descobrir. E aí só que essa planilha não gerava revisão. Total. Aí depois criaram uma nova planilha para gerar revisão. Então o aluno tinha a planilha para registrar a quantidade de questões, a quantidade de horas de estudos e uma outra planilha para ele fazer as revisões. E aí a gente foi aprimorando. Hoje o cara tem uma baita numa plataforma e todo um time cara, eu acho que foi uma sacada muito grandiosa mesmo, sabe? Trazer esse time todo para cuidar dessa parte. Porque
toda vez que a gente tá passando por um momento muito complexo na vida e mudar, né, formar, entrar nesse mundo, começar a trabalhar, enfim, pensar no futuro, prova de residência, é uma coisa extremamente concorrida. A faculdade de medicina, historicamente, é algo que cobra muito do aluno, cobra muito do estudante, do futuro médico. É uma profissão em que a gente é muito cobrado. Você olhar especificamente para esse lado, eu acho que faz toda a diferença na vida de quem tá fazendo, de quem tá passando por aquele momento. Porque como você falou, a nossa vida, ela não para pra gente poder estudar pra residência, né? As coisas, os namoros continuam acontecendo e não acontecendo e terminando. Os problemas familiares continuam aparecendo. Enfim, a vida é um conjunto de coisas. Sem então, dúvida. se eu olhar especificamente pra esse ponto e ajudar essa pessoa, cara, deixa eu entender aqui o que tá acontecendo com você, por que seu rendimento tá caindo, o que a gente pode fazer, como que, nossa, é uma sacada de mestre. E o título desse episódio é Inteligência Emocional, o superpoder na preparação para a residência. Eu vou convidar aqui o nosso mestre Balta para definir, cara, para quem não conhece, o que é inteligência emocional. Então, por muito tempo a gente tem trilhado uma trilha muito mais focada, talvez, na questão da técnica, né? Que é extremamente importante. É um caminho muito trilhado, essa coisa de você adquirir a técnica, ter as ferramentas e tudo mais. E agora a gente percebe, há muito tempo a gente já percebe uma necessidade de você dar um plus nisso. Que é entender que nós seres humanos, a gente também é humano, né? Não uma máquina que faz as coisas e só faz. Eu sempre gosto de lembrar o seguinte, que é o que eu sou que deve determinar o que eu faço. E isso precisa de uma inteligência emocional para saber disso. Muito bom. Porque é o ser que Chegou chegando. Porque é verdade, gente, é o ser que sustenta todas essas coisas. Então, eu sempre trabalho na perspectiva seguinte. Por muito tempo, a gente foi treinado a faça alguma coisa e depois viva, talvez, a vida. Sim. Então, eu acho que, na verdade, tenho certeza que a gente precisa inverter essa chave. Eu preciso entender quem eu sou, quais são os meus desejos. Eu sempre falo com os meninos, né? Aprenda a desejar, porque às vezes no meio do caminho nós somos tolhidos do nosso desejo. Então, aprenda a desejar. Depois queira o que você deseja. Porque eu vejo que muitas vezes o que acontece é que eu até tenho um desejo, mas as minhas ações são contrárias a esse desejo. E eu sempre digo, eu vou ter o quê? Eu vou ter aquilo pelo qual eu estou trabalhando ou gerando movimento. E aí o meu desejo vai ficando lá meio em stand-by, né? Às vezes por muito tempo. Então, a ideia é que a gente trilhe um outro caminho, que é esse caminho do plus, do 2.0, entendendo que nós somos seres emocionais, somos seres que desejam e que a vida, de fato, faz sentido na medida em que eu sou. Eu sempre gosto me permita fazer talvez uma digressão. Eu sempre gosto da celebração do aniversário. Por que eu gosto da celebração do aniversário? Porque quando a gente celebra o aniversário, eu não estou celebrando o que você fez. É o que você é. Nunca tinha parado pra pensar nisso. Eu amo fazer aniversário. Meu dia favorito do ano. Então, porque às vezes quando, por exemplo, eu termino um curso, eu faço alguma coisa, a gente faz uma festa para celebrar o feito. Você foi lá, fez, passou e tudo mais, enfim, conquista. Que é muito legal importante. E tem que ser celebrado. Exatamente. Mas quem que fez tudo isso? Foi o ser. Né? E esse ser precisa tomar consciência dele, do que de fato ele quer. Então, a inteligência emocional, para mim, é essa consciência de quem eu sou, de quais são as minhas tarefas de vida, que cabe só a mim. São coisas que eu tenho uma planilha lá, um exercício que é, primeiro eu preciso definir coisas que só eu posso fazer por mim. E aí eu vou fazer os acordos comigo. Depois eu vou para os acordos com outras pessoas. Só que essa zona do acordo com outras pessoas, ela é uma zona livre, mas com restrições. Quais restrições? É esse olhar que eu fiz aqui comigo. Quais são os meus desejos? Né? Exatamente. Quais são os meus desejos? Eu desejo isso de fato. E aí eu sempre digo assim, e aí eu preciso decidir, né? E a decisão é corte mesmo. E quando eu decido, eu preciso apaixonar pela decisão que eu tomei. Porque senão eu fico... tomo uma decisão, mas continuo apaixonado por outras coisas. E se eu fizesse aqui? E se eu fizesse? E aí está o sofrimento. Né? E aí exatamente, aí vem o sofrimento. Porque eu fico dividido.
né, entre o que eu sou de fato e desejo para a minha vida, mas o que eu me imponho a fazer de fato. Que pode ter a ver com o desejo de alguém, né, de uma pessoa, ou da própria família, de alguém que é importante. Então, essa autopercepção que me liberta para poder desejar e querer o que eu desejo, decidir por esse desejo e apaixonar por isso, é que para mim é o caminho que me abre para essa coisa da inteligência emocional. Uau. Bota Pega Fenomenal. E isso é tão importante, essa consciência de quem eu sou. A Gabi falou algo bem interessante, né? Que as coisas não param quando eu estou estudando. Uhum. A vida continua acontecendo. E o grande erro que a gente pode cometer é setorizar a nossa vida. E Nossa, esquecer que nós aí somos você um matou a ser, pau. Sim, esquecer que a gente é um ser sistêmico, completo. Eu sou emoção, né? Eu sou filho, eu sou amigo, dependendo da pessoa, é pai, é mãe. Eu tenho que entender o todo. E qualquer área da minha vida pode interferir também na minha preparação para os estudos. Então, se eu tenho primeiro essa consciência de quem eu sou, eu tomo decisões com mais consciência, sim. de forma até mais racional, e dói menos quando eu preciso abrir mão de alguma outra coisa. Tanto quando a gente fala nesse ambiente de empreendedores, vai falar sobre foco, a gente fala muito assim, foco é saber dizer não. E dizer não dói, mas dói muito mais quando eu não tenho consciência de quem eu sou. Exatamente. Por quê? Porque aí eu tomo aquela decisão, mas fica aquele negocinho na minha cabeça. E se eu tivesse escolhido aqui? E se eu tivesse feito aquilo outro? Eu escolhi isso, eu estou comprometido com isso. Não significa que é uma sentença, né, de morte, eu escolhi isso, só posso fazer isso. Senão, por exemplo, o Bernardo fez uma escolha que eu imagino que deve ter sido doloroso para ele no momento que ele deixou de terminar a urologia. Mas foi uma decisão. Se ele não tivesse consciente dos passos que ele tinha que dar, e se ele achasse que era uma sentença, poxa, ele talvez estaria lá infeliz, Sofrendo. né, triste, E se sofrendo. eu tivesse? Então é muito importante mesmo, né? Claro. E essa inteligência emocional começa com o autoconhecimento. É eu me conhecer, eu tenho que me conhecer. Exato. E assim, desculpa eu te interromper, Luizão, mas eu tô aqui pensando no quanto um dia eu achei que, autoconhecimento, todo mundo sabe quem é, todo mundo se conhece. Não tem tempo pra isso. Não. Antes de eu começar a fazer terapia, eu pensava assim, claro que eu sei quem eu sou. Aí a pessoa perguntava, quem é você? Eu falava, eu sou médica. Pronto, já começava tudo errado. Tá vendo? Sabe? Não é quem eu Você tá sou, falando que é você a tá minha fazendo. profissão, é o que eu é tudo que eu faço. faço. Então, isso foi uma grande quebra, assim, na minha cabeça. E o que trouxe tudo isso pra mim, hoje em dia eu tenho plena consciência, que são duas coisas fundamentais. Terapia e religião. Foi onde eu encontrei o meu, sabe? Onde eu encontrei o meu, sei lá, propósito, onde eu me conheci de fato, onde eu aprendi a lidar com todos os maiores problemas da minha vida. E quando eu digo lidar, é assim, os problemas vão acontecendo independente de você estar fazendo terapia ou estar frequentando a igreja, ou enfim, A espiritualidade. A espiritualidade. Mas o que eu tô dizendo foi aquilo que me trouxe conhecimento de quem eu sou para poder lidar com esses problemas. E aí, uma pergunta que eu tô aqui pensando, enquanto vocês estão falando, eu tô, imaginando, assim, lidar com milhares de alunos, né, do jeito que vocês lidam. O que vocês compreendem, na visão de vocês, o que é fundamental para a pessoa se conhecer? Para a pessoa ter o famigerado autoconhecimento. Na visão de vocês, o que é mais importante para essa construção? Uau, pergunta muito boa essa. Sim. Eu acredito que, assim, é aprender a ouvir, não só a mente, porque, assim, o que acontece é que a gente sabe que no processo de desenvolvimento do conhecimento, a mente ficou muito em voga, né? E aí a gente começou a pensar que, de fato, o que eu sou é o que eu penso, e esse é um engano muito grande, porque, de fato, eu não sou o que eu penso. O que eu penso pode até ser uma parte do que eu sou, mas ele me limita. Então, autoconhecimento tem a ver com essa consciência que me leva a questionar a mim mesmo, a me permitir questionar a mim mesmo. Questionar, inclusive, a linhagem de onde eu vim, né? Se eu tenho ou não que repetir aqueles processos, né? Se eu apenas tenho que honrar e respeitar os processos, mas me distinguir disso, né? Porque a vida, ela se apresenta para mim lá, mas ela precisa que eu dê para ela a oportunidade de ela me dar o que ela quer me dar. E para isso eu preciso me desconectar. Eu sempre falo que, assim, é importante a gente entender que no processo
saudável, eu vou precisar me tornar desnecessário para minha família desnecessário para mim, para eu poder tomar a minha vida e fazê-la florescer. Porque isso cabe a mim. Chega uma hora que eu tenho que ser o pai e mãe de mim mesmo. Eu tenho que gerar, lembra do desejo? Eu preciso gerar o meu desejo, eu preciso abraçar esse desejo e me responsabilizar por ele. Porque sou eu que vou ter que fazer isso acontecer. Eu sempre digo que decisão não é mágica. Eu decido, mas eu preciso fazer isso acontecer. E aí é uma decisão depois da outra. Por isso que é preciso a paixão. Quando o Luiz falou da decisão que você tomou, Bernardo, eu fiquei pensando aqui. Será que você se apaixonou pela decisão que você tomou? Completamente. Porque se você mesmo não tiver comprado na decisão, o ato de decidir vai ser um sofrimento contínuo ali, né? Sim, exatamente. E falando de decisão, só porque me veio essa lembrança, eu tô lendo um livro sobre decisões, né? Sobre como tomar melhores decisões. Porque imagina o seguinte, hoje como é que você avalia o seu processo de decisão? Você normalmente avalia o seu processo de decisão pelo desfecho. Então, olha um exemplo. Sim. Luiz, vamos dizer que agora o Luiz, ele decide largar tudo e ele quer abrir uma franquia de hamburgueria. Uhum. Ele falou, cara, essa é a minha vocação, eu sou bom nisso, eu vou trabalhar nisso agora. Ele larga tudo, todo o projeto e vai trabalhar nisso. E aí, o negócio explode, cara, o melhor hambúrguer do mundo é adquirido pelo McDonald's, cara, um baita sucesso, um case de empreendedorismo. Essa foi uma decisão boa ou uma decisão ruim? Parece que foi uma decisão boa. Uhum. Agora, o mesmo caso, mas dá tudo errado. O negócio não dá certo, é difícil, né? Negócio físico, custo operacional alto e a hamburgueria quebra. Essa foi uma decisão boa ou ruim? Parece uma decisão ruim. Uhum. Mas concorda que a decisão foi a mesma? Sim. E a gente está olhando a decisão pela ótica do desfecho e não pelo processo decisório. E aí volta, o livro vem para justamente o assunto principal, é como tomar melhores decisões. E aí existe um negócio chamado árvore da decisão, que é diferente de prós e contras, que é um baita aprendizado aqui para quando as pessoas estiverem diante de decisões. Vou dar um exemplo de escolha de especialidade, que talvez seja uma decisão que a pessoa vai ter que tomar agora, ou escolher prestar tal e tal prova de residência. Quando você coloca prós e contras na árvore de decisão, isso é uma decisão, vamos dizer assim, que é igualitária. Então, existem os prós e existem os contras. Só que você está ignorando um fator aqui muito importante, que é a probabilidade. Você está colocando todas as probabilidades iguais nos prós e contras. Quando, na verdade, sei lá, cara, você já às vezes viveu a cirurgia na sua faculdade, você tem parentes cirurgiões, você já gosta daquilo. Por mais que você coloque prós e contras ali igualitários, não é igual. E aí você vai colocando a probabilidade daquilo dar certo e o melhor cenário e o pior cenário, numa escala. E aí quando você olha para sua árvore de decisão, você começa a tomar uma decisão melhor, olhando para o processo e não para o desfecho. E aí, por que eu puxei toda essa árvore aqui? Porque as pessoas não precisam esperar as decisões darem certo para serem felizes. Né? Sim. É o que você falou. A gente não precisa esperar conquistar um objetivo. A gente não precisa esperar a gente se tornar alguém, ser um médico especialista, passar na residência para que você possa ser feliz. É o que a gente sempre fala aqui no programa. A felicidade é um sentimento que só é possível você viver no presente. Você nunca vai conseguir ser feliz no passado. Não. E nunca você vai conseguir ser feliz esperando algo do futuro. O futuro é uma projeção, ainda não existe. Exatamente. Agora E é uma construção. Sim. É uma projeção, uma construção realmente no presente. Né? E o que você está falando é bem interessante. Eu vou pegar o gancho da Gabi, que ela perguntou sobre como que a gente pode fazer para ter esse autoconhecimento e finalizar com o que você está falando, contando um exemplo meu. Acho que o Baltazar falou algo bem importante, que é ouvir. Ouvir quem nós somos de fato. Talvez a gente poderia até colocar uma palavra observar mais quem nós somos, observar os nossos sentimentos, observar as nossas emoções, porque parece que a gente foi criado para não sentir dor, para não sentir raiva, e a gente quer repudiar esses sentimentos, e sentir isso é importante. Junto disso, eu acho que honrar e respeitar a nossa história. Claro. Porque eu sou o que eu sou porque eu tenho uma história, né? Uma construção.
E aí, pensando que você está falando dessa questão de ser feliz, Bernardo, é muito importante porque essa consciência de quem eu sou, ouvir os meus sentimentos, ouvir as minhas emoções, ouvir os meus desejos, também vai me ajudar nesse processo de decisão, justamente para que eu não fique observando só o desfecho, mas eu desfrute do processo. Sim. E aí eu queria compartilhar com vocês uma vulnerabilidade minha. 2016, eu estava muito bem estabelecido, tinha uma renda financeira muito boa, só que eu não estava feliz. Eu não me sentia feliz no que eu estava fazendo porque eu tinha consciência de que eu poderia entregar mais e eu queria estar fazendo algo diferente. Ouvindo as minhas emoções, ouvindo a minha história, respeitando a minha história, eu tomei uma decisão que todo mundo me chamava de louco. Inclusive, pessoas se afastaram de mim, porque eu deixei de ganhar o dinheiro que eu ganhava, deixei de ter a posição que eu tinha. Fui morar de favor na casa do Vitor, do Rubão. Morei de favor com eles lá, dormia lá no sofá da casa deles, meus livros tudo entulhado lá, que era o meu único tesouro que eu tinha. Mas eu tinha paz, eu tinha sentimento de paz. E aí as probabilidades, deu tudo errado. Porque eu não tinha dinheiro. Várias vezes eu desmarquei compromisso porque eu não tinha R$4 para pagar um metrô para ir no compromisso. Mas eu tinha consciência de que eu estava feliz e de que eu tinha paz. Claro, dentro desse cenário, eu também fui vendo outras possibilidades, o que eu podia mexer, onde foi que eu errei, qual foi a escolha que eu fiz errado que eu poderia alterar. E fui mexendo em tudo isso aí. E eu tenho consciência assim, foi a melhor escolha que eu pude fazer. Por tudo que eu estou vivenciando hoje. Porque eu penso assim, se eu não tivesse feito essa escolha lá atrás, talvez eu não estava vivenciando uma das melhores satisfações que eu tenho na minha vida, que é sentar de frente de um computador e atender um aluno hoje de medicina e ajudar ele num propósito maior da vida dele. E eu vivenciei algo muito forte ano passado, foi o falecimento da minha irmã. E quando eu cheguei assim para falar com a médica, quando ela veio me dar a notícia, e eu pude agradecer ela, falar assim, olha, eu sei que você fez o melhor que você pôde fazer pela minha irmã. E naquele momento, o sentimento que eu tinha era que eu contribuí para que a minha família fosse acolhida bem dentro de um hospital, para que minha irmã tivesse recebido o melhor atendimento com humanidade. Então, poxa, não tem pagamento, não tem dinheiro que pague esse sentimento. E isso tem base numa escolha. Foi difícil a escolha? Foi difícil. Porque você ouvia as pessoas falando, tá errado. Outras pessoas falam, cara, você tem que procura isso, procura aquilo outro. E eu pensava, mas se eu procurar isso, eu vou estar sendo incongruente àquilo que eu realmente estou querendo construir para a minha vida. Então é muito importante nesse processo de autoconhecimento eu conhecer quais são meus pontos fortes. O que eu faço bem? Em que eu sou bom? Como as pessoas realmente me veem? Mas quais são as minhas dificuldades, né? Por exemplo, na análise SWOT a gente chamaria de fraqueza. Quais são as minhas fraquezas? Os meus pontos de melhoria. Então, ouvir meus sentimentos, aceitar, honrar e respeitar que eu sinto raiva, respeitar que eu tenho medo, respeitar que eu também sou bom em alguma coisa, claro. Porque às vezes a gente se reprime porque acha que se sentir bom em alguma coisa é ser altivo, orgulhoso, né? Egocêntrico, e não tem nada a ver. E isso ajuda a gente a tomar decisões melhores, né, a estar mais fortalecido em relação à nossa inteligência, sim. Né, e fluir melhor na jornada. E me permita só complementar e voltar um pouquinho na pergunta que você fez, lá que eu tenho a segunda parte. Veja a importância de apaixonar pela decisão, porque a gente fala da decisão e é muito importante decidir, mas você precisa apaixonar pela decisão porque às vezes você está nadando contra a maré. E aí se você não tiver essa capacidade de realmente se apaixonar e já visualizar isso, é muito difícil, porque o desafio é grande. Porque quando você começa a ouvir um monte de gente falando, mas você está ficando realmente maluco. Porque, na verdade, sim, a tarefa é minha, né? Sou eu que estou lá dentro de mim passando por esse processo. Quando eu ouço falar de inteligência emocional, me parece que ainda tem um foco muito grande numa mudança de mindset. E tudo bem, isso é uma verdade. Mas eu entendo, eu nem sei se tem essa palavra, mas eu coloquei, inclusive, está no nosso curso, né? Que é uma mudança de body set. É de percepção do corpo. Porque o nosso corpo ficou muito jogado por muito tempo, porque a mente tomou um lugar de proeminência. E a gente desaprendeu de sentir o corpo. E às vezes o corpo nos dá sinais muito até antes da própria mente. E a gente tem ainda uma dificuldade de aprender a ouvir, lembra do ouvir?
e de entender o que o corpo está falando para gente. E respeitar, né? E respeitar, respeitar. exatamente. A yoga é interessante porque a palavra é exatamente isso, né? É a união dessa coisa da mente com o corpo. A palavra significa isso, união. Então, eu diria que o 2.0 aí, da minha versão 2.0, é exatamente isso. A gente aprender a ouvir, não só o que a gente pensa, mas o que a gente sente. O corpo, tem até um livro antigo que fala sobre isso, né? O corpo, ele tá aí com um desenho, contando uma história. Tem uma dor por trás do formato do seu corpo. E tem os recursos também. Então, é importante a gente aprender a ouvir para saber quais são os recursos e quais são as dores. Porque a mente é prodigiosa nesse sentido, o sistema nervoso nosso, né? Uhum. Dá esse formato de corpo para lidar com uma dor, mas dá também recursos para a gente. Então, eu diria que sim, hoje, quem quer ter uma alta performance precisa aprender a ouvir o corpo. É um body set. É uma mudança, é uma perspectiva do corpo. Como que ele está falando. Nos bastidores, eu até comentei com vocês, né, que quando eu cheguei aqui a São Paulo para gravar um curso, junto com o Baltazar, meu braço, assim, eu tava custando a levantar o braço. E aí, quando eu cheguei lá no quarto do hotel, eu fui comentar com ele, falei, poxa, eu tô sentindo uma dor, assim, desde ontem começou essa dor, eu realmente estava custando a levantar o braço. Sintoma aí, na físico. hora, Né? eu parei e falei assim, eu acho que eu tô ansioso. Porque realmente eu ia gravar e eu queria que desse certo, que funcionasse, eu queria que vocês gostassem, que o pessoal gostasse, que o curso impacte a vida daqueles que vão vivenciar ele. E tem um peso, né? Uma responsabilidade sobre isso. E aí eu tava me sentindo ansioso e a ansiedade somatizou, que realmente quase que paralisou meu braço. Eu custava levantar o braço, às vezes para pegar um copo eu sentia dor no braço. E o mais engraçado, veio cá, gravei o curso, acabou de gravar o curso, fomos almoçar. Resolveu. Acabou o almoço, ele perguntou, e o braço? Eu falei, não é que tá funcionando bem? Exatamente. E, cara, eu acho legal que você abriu esse link aqui da responsabilidade, porque olhando para esse contexto de preparação para a prova de residência, existe essa cobrança, essa autocobrança ali exagerada. Até porque é um momento de muita mudança. Muitas vezes essa preparação para residência acontece em meio ao internato, /formatura, entrada no mercado de trabalho, você com carimbo na mão, começando a dar seus primeiros plantões, decidir a escolha de especialidade que você vai seguir, decidir aonde você vai morar, decidir qual hospital você vai fazer prova. E o que a gente está entendendo aqui, com quase meia hora de podcast, tá voando, é que a inteligência emocional, essa habilidade, ela pode ser uma ferramenta para tornar essa jornada um pouco mais leve. Eu acho que esse é o grande benefício. Sim. Eu queria aprofundar um pouco mais de como a gente se autoconhecer e a gente aplicar, começar a ouvir mais o que o nosso corpo está dizendo, pode ajudar a gente a ter melhores resultados nesse tipo de jornada. Olha, tem algo que é muito importante, que eu chamo de autofeedback. A gente precisa aprender a dar feedback para nós mesmos. Fala disso, cara. Isso é uma coisa O bizarra. autofeedback é poderosíssimo. A tendência natural nossa é olhar para aquilo que dá errado. Primeiro, por causa do nosso cérebro reptiliano aí, o cérebro bem antigo, ele nos preparou para fugir de predador. Então, ou seja, diante de qualquer situação, qual é a tendência nossa? Olhar para aquilo que pode dar errado e não que pode dar certo. Deixa eu dar um exemplo de que acontece muito dentro da mentoria. Um aluno, às vezes, no 5º ano de preparação, ele vai fazer uma prova na íntegra, ainda nem rodou todos os rodízios, ele faz uma prova na íntegra, tem 50% de acerto na prova. Poxa, ele nem estudou todos os conteúdos, nem passou por todos os rodízios e tem 50% de acerto na prova. Qual é a tendência dele? Olhar para 50% que ele não foi, fica 2, 3 dias sem conseguir fazer uma prova. Então, eu sempre gosto de falar isso nos atendimentos pessoais, faça um auto-feedback sanduíche. O que seria um auto-feedback sanduíche? Primeira coisa, reconheça o que você fez bem feito. Quando você fala de responsabilidade, eu tenho que entender o quanto eu também consigo entregar, porque às vezes a cobrança do aluno em relação ao estudo é justamente... real, né? É uma expectativa real, e aí ele tem essa responsabilidade de sentar e estudar, mas às vezes a rotina dele daquele dia permite que ele estude apenas 1 horinha. Ele não consegue estudar mais do que 1 hora, e ele se sente culpado nisso. Se eu começo a trabalhar esse auto-feedback sanduíche aí que eu chamo, começando pelo reconhecimento, vou falar, poxa, hoje, olha, dentro de todas as situações da minha rotina de hoje, eu consegui sentar e estudar 1 hora. Muito bom. Eu acredito que a gente tem que se cobrar para melhorar. Eu não posso me conformar com as coisas.
Mas tem que ser aquela cobrança que me motiva a ir além, a crescer. Não que aquela te joga pra cobrança, cima e não pra baixo, né? não aquela cobrança punitiva, né? Com o chicotinho na mão. Então eu faria uma cobrança assim, olha, parabéns, ó, a gente conseguiu estudar 1 horinha hoje. Vamos ver na nossa rotina, na nossa agenda, o que pode ser mexido, se a gente dá para diminuir alguma tarefa. De repente, ao invés de ir 5 dias na semana na academia, eu vou 3 vezes na academia e treino 2 vezes em casa, porque eu economizo o tempo de deslocamento, e aí eu consigo estudar meia horinha a mais, ou seja, eu estou cobrando melhoria, mas ao mesmo tempo respeitando meus limites. E eu terminaria me elogiando. Mas parabéns, Luiz, você está no caminho certo. Porque isso faz com que a minha mente, olha para você ver, ela está percorrendo tudo aquilo que eu fiz, todo o meu esforço, toda a minha dedicação. Eu não estou só com o olhar naquilo que deu errado, só no cenário negativo. Eu estou olhando toda a situação, todo o contexto, né, todas as tarefas, todas as exigências que eu tenho no meu dia. Então eu gosto sempre de, primeiro passo, eu acho que dentro dessa ideia de inteligência emocional, para potencializar até mesmo meus estudos, o primeiro passo é autofeedback. E aí, fazendo esse auto-feedback sanduíche, reconheça o que você está fazendo bem feito, o seu esforço, sua dedicação. Faça uma cobrança realmente de melhoria, a gente pode melhorar sempre. Se você está sempre lá fazendo tudo certinho, a gente pode manter e ainda ter uma mentalidade de melhoria, mas se parabenize por aquilo que você está fazendo. A gente sempre está fazendo algo bom por nós. Ainda que seja, o Bernardo fala muito isso, né? Poxa, 10 é maior do que 0. É melhor fazer 10 questõezinhas do que não fazer nada. Mas celebra as 10 questões que você fez. Porque se uma pessoa só conseguiu fazer 10, imagina o esforço que ela não teve que fazer naquele dia para conseguir fazer aquelas 10 questões. Isso tem que ser digno de reconhecimento. O que muitas vezes nos desestimula ou nos faz cobrar demais ou gera muita ansiedade é justamente a gente não reconhecer o nosso esforço, a nossa dedicação, o quanto a gente realmente está comprometido com aquilo que a gente se propôs a fazer. E às vezes não dá para fazer tudo também, tá tudo bem. Eu sempre falo para a pessoa, não vai dar para fazer todas as tarefas hoje? Qual é o dia que você consegue fazer? Reagenda. Isso. Você não está sendo negligente. Negligência é você falar, não vai dar para fazer tudo hoje, larga de lado. E aí joga tudo pro alto. Aí é negligência. Mas quando eu falo, não vai dar para fazer tudo hoje, ó, isso aqui é o mais importante, então eu vou fazer, essa aqui eu vou reagendar para tal dia, se chama comprometimento, você está comprometido, você está dando o seu melhor dentro do seu possível. Acho que esse auto-feedback ajuda muito a gente a diminuir o nível de cobrança que nos pune. E é isso que você falou sobre a gente focar, dar muito enfoque para o que acontece, para a parte ruim, né? Pro lado ruim da coisa. Então eu detesto aquela frase assim, eu era feliz e não sabia. Porque, cara, na real, é isso. Quando você fala assim, eu era feliz e não sabia, você está reconhecendo que a felicidade esteve ali o tempo todo. Quem não soube aproveitar, quem não soube enxergar, foi a gente mesmo, sabe? Então, você entender o que você é capaz de fazer naquele dia, os leões que você tem que matar, e que, cara, às vezes não vai dar pra matar todos os leões. Tudo bem, a gente passa um pra amanhã. Tá tudo certo. Tá tudo certo. O pessoal acha que a alta performance é performar o tempo inteiro, né? Quando, na verdade, a alta performance é justamente o que o Luiz falou. É esse comprometimento de melhoria contínua. Exato. E essa constância, porque a palavra constância, eu gosto muito da palavra constância, porque é mantenha-se de pé. Olha. Em todos os momentos, porque tem momentos que é mais fácil você se manter de pé. Tem momentos que é muito difícil, que a vida é impermanente. Que bom que é, né? Que a vida seja impermanente, porque não dura o tempo todo as coisas ruins e nem dura o tempo todo as coisas boas. E eu vou te falar que os dias ruins são mais importantes que os dias bons. Sim. Eles trazem porque uma eles ensinam. Sim, eles ensinam, eles te forjam, ele te faz provocar o seu status quo e você pensar, cara, ok, foi um dia ruim, mas cara, como é que eu posso ser melhor? O que eu posso fazer de diferente? Quais foram os gatilhos que me levaram a encarar esse dia como um dia ruim? Porque às vezes o que você está enxergando como um dia ruim foram 5 minutos ruins. Sim. Foi uma crítica que você não soube receber, foi um estresse que você teve com o seu colega. O resto do dia foi E às vezes uma percepção totalmente distorcida. Igual, às vezes o aluno chega, porque eu tô indo muito mal, porque ele olhou só o percentual dele de acerto. Só a foto. Mas não olhou o contexto. Por exemplo, aí a gente vai lá olhar, analisar o relatório dele. Poxa, ele estudou, vamos supor, era 48 horas de metas na semana. Ele fez 30 horas. Aí Rapaz, hora na semana, em 48 horas de meta na semana, dá o quê? 7 horas por dia? Mas
Acho que é no mês, né? Não, é 40 horas no mês, desculpa. 48 horas de estudos no mês. A máquina. Metas Aí, agressivas. Isso, nossa, meu Nossa, Deus. meu Deus, Então, que isso. O cara vai falar que mentoria louca é essa, né? Não, 48 horas, por exemplo, no mês, 1.200 questões no mês para ele fazer. Aí ele consegue fazer 30 horas no mês e ele faz 1.400 questões, ou as mesmas 1.200 Aí ele fica questões. puto porque não atingiu a meta de hora. Aí só que a porcentagem dele, às vezes, foi a mesma porcentagem do mês anterior. Aí ele tá bravo, chateado, eu tô estagnado, eu não tô evoluindo. Eu falo, mas como você não tá evoluindo? Você fez menos horas do que a meta passada, você fez a mesma quantidade de questão, às vezes mais questões do que foi o mês passado, só que você manteve o percentual. Agora vamos pensar, e se eu tivesse conseguido estudar as 48 horas? Porque ficou 18 horas para trás. E se eu tivesse conseguido, se a sua rotina tivesse permitido? Provavelmente você faria mais questões, seu percentual subiria mais. Então essa percepção, às vezes, distorcida, me faz também me cobrar e achar, não tá indo bem, e aí eu quero jogar a toalha. Aí eu gosto do que o Baltazar falou, da constância. Permaneça de pé. Sim. Porque senão eu vou jogar a toalha, Porque, de aí fato, é sim... isso que vai levar você no final. É essa constância mesmo. Nos dias que são mais fáceis, nos dias que são mais difíceis, porque a vida tem essa impermanência. E o quanto antes eu tiver essa consciência, melhor eu vou poder lidar com as coisas. E não ficar com aquela visão infantilizada de que as coisas vão estar sempre funcionando do jeito que eu imaginava. Né? Essa questão que o Luiz fala, por exemplo. E aí você percebe que às vezes as horas não mudaram muito lá, né? Mas aumentou as questões e o nível de percepção de esforço diminuiu. Ou seja, a pessoa está fazendo mais Em e menos tempo e não percebe. Mas isso ela não reconhece. Não porque reconhece. Ela só estava tomando a decisão baseada no Exatamente. que é Desfecho. Tem um Exatamente. ponto aqui, que é só para o pessoal entender, porque a gente está falando de um negócio que a gente faz aqui, que é um atendimento individual com um time de Essential Skills, em que esse aluno da mentoria residência, ele traz ali tanto a visão das dores que ele está enfrentando, seja ansiedade, autocobrança, baixo desempenho, porque quando a gente olha para o baixo desempenho ou para um pseudo baixo desempenho, né? Às vezes não existe só a parte da estratégia de estudo, né? É óbvio que a gente sempre pode refinar, sempre pode analisar uma coisa ou outra, mas às vezes, como você falou mais cedo, Luiz, o baixo desempenho está linkado a um problema pessoal, a uma mudança de rotina, a uma mudança de momento de vida, formatura, enfim, término de relacionamento. Então, essa visão do time do Essential Skills é muito legal. E aí o que você trouxe eu acho que o que mais está chegando agora mas eu não estou evoluindo no percentual de acerto, mas eu estou estudando mais e não está subindo. Acho que uma frase resume isso aqui. Seja rígido com o processo e gentil com o resultado. Quando você tenta inverter essa ordem, ou seja, ser rígido com o resultado e gentil com o processo, é aí que você se afunda. Porque quando você evolui no seu estudo, quando você melhora as suas metas, quando você melhora o número de questões que você faz, a qualidade do seu estudo, provas na íntegra, enfim, é como se você estivesse plantando. Sim. Só que a colheita, ela nem sempre vai vir nesse mês. O percentual, o ganho de conhecimento, ele foi armazenado. Talvez ele vá ser usado, aquele conhecimento, daqui a algum tempo. Exatamente. Porque a informação, ela leva um tempo para virar conhecimento. Total. Porque tem todo um processo do cérebro de organizar isso lá e tudo mais. Eu tenho uma expressão que eu acho que seja interessante trazer aqui. Eu sempre lido com os alunos lá com essa expressão. Seja empático e inconformado. Empático para você saber que eu estou em construção, eu sou uma pessoa imperfeita em algumas coisas, mas em construção, para eu poder também me orgulhar do que eu já fiz. Sim. Então seja empático com você, entenda que eu também estou numa construção, assim como a mentoria traz todo um processo de construção, para você chegar lá e isso se tornar tão já adicionado na sua forma de fazer as coisas, que você já não sente mais. Mas seja inconformado, porque você não chegou lá ainda. E aí eu complemento dizendo o seguinte, aprenda, me perdoe a expressão se parecer feia, mas é isso, aprenda a chutar o seu traseiro, para você não ficar conformado com o que você pretensamente alcançou ou não, para a vida não fazer. Então chute você antes, saia desse lugar. Dê uma chance a você para
sair desse lugar e experimentar uma outra percepção, né? Um outro ponto. E aí eu vou analisar melhor as coisas. Porque a mente, você sabe, até tá no curso, né? Que é o 3x1. A nossa mente, ela, para cada percepção negativa, para cada situação negativa, ela precisa de 3 positivas para equilibrar. Veja o poder que isso tem. Caraca. Então, para equilibrar, eu preciso de 3 positivas. E essas questões positivas que eu trago, tem que ser consciente. Uhum. Eu tenho que buscar conscientemente, olhar para o meu dia, por exemplo, olhar para o meu estudo. É consciente, eu não fiz 2 horas de estudo, mas fiz 40 minutos. Então, eu tenho que trazer isso. É um olhar para a vida. Porque assim, eu sempre falo, gente, é matemático. Se a vida não oferecesse mais coisas positivas, ela seria impossível. É verdade. É que a mente da gente está focada no quê? Aqui na parte inferior, né, do reptiliano lá, que é focado na sobrevivência. Então eu olho tudo como se tudo tivesse Fosse contra uma ameaça, mim. né? Fosse uma Tudo é ameaça. dificuldade. Uhum. E aí, só para fechar, e aí se tem uma coisa positiva, eu fico com medo de que isso seja um perigo, seja um disfarce de alguma coisa ruim. Armadilha. Uma armadilha. Não é? E eu ouvi uma frase esses dias que eu achei muito boa, que é assim, a gente sempre tende a ver dificuldade em tudo. Em tudo. Mas errado tá quem acha que não vai conseguir por conta da dificuldade. Porque no final do dia, gente, tudo é difícil. Tudo é difícil. Falando aqui de preparação. Estudar é difícil, não estudar é mais ainda. Passar é difícil, não passar é ainda mais. Casar é difícil, não casar é pior ainda. Então, assim, tudo é difícil. É uma questão de escolha. Escolha. É você difícil, né? escolher o difícil que você quer, entendeu? E apaixonar. E apaixonar. Exatamente. Exatamente. E uma coisa que eu acho que é muito legal que vocês estão comentando aqui, que quando você vai evoluindo nesse autoconhecimento, é como se você ganhasse uma caixa de ferramenta, né? Sim. Fantástico. E aí é isso mesmo. vão surgindo problemas que antes você estava tentando resolver todos os problemas com martelo. Uhum. E beleza, às vezes o martelo vai ser útil. Mas às vezes, para uma situação mais fina, em que você precisa de um instrumento mais delicado, você precisa de uma chave de fenda. O martelo não vai resolver. Então, quanto mais você avança nessa visão de autoconhecimento, maior a sua caixa de ferramentas para resolver diferentes problemas, que vão exigir diferentes ferramentas. E aí eu queria falar um pouco dessas ferramentas. O Luiz deu alguns exemplos aqui, queria ouvir do Balta também, de, cara, quais são as ferramentas no dia a dia que a gente pode usar de uma forma mais sistematizada para a gente valorizar as conquistas, para a gente ter essa consistência ali de ser empático e inconformado ao mesmo tempo. Você sabe, uma das ferramentas que eu acho mais importante, na verdade é uma força de caráter e é uma emoção, que é a gratidão. Boa. Gratidão. Eu sempre estimulo os meninos a fazer o seguinte, se você fez, porque assim, para mim foco, a minha definição de foco é faça o melhor que você puder com o que você tiver naquele momento e um pouquinho mais, para manter sua mente conectada e no processo. Agora, se eu fiz o melhor, se eu fui honesto comigo, porque tem a questão da honestidade comigo e com aquilo que eu estou dizendo que quer. Lembra de novo do desejo e querer? Se eu estou sendo honesto comigo, fiz o melhor que eu pude naquele dia, com o que eu tinha, o que mais eu posso fazer? Agradecer e descansar, cara. Cara, muito bom, velho. Não tem mais o que fazer, percebe? Aí é que entra, porque a pessoa vai pra cama. E fica lá, pô, eu podia fazer mais um pouquinho. Exatamente mas isso. Eu tenho isso aqui. Nossa, eu tenho que resolver isso aqui amanhã. Cara, eu sou mestre nisso, inclusive. Já era, percebe? E aí, o que acontece? Eu posso fazer melhor ou mais amanhã. Sim. E isso é um princípio, inclusive, espiritual, né? Porque lembra quando o povo saiu do Egito e aí eles não tinham lá como preparar comida e Deus provê um alimento, mas ele dizia para eles, pega o que vocês precisarem e coma, e não guarde. Por isso que surgiu a oração do Pai Nosso, né? O pão nosso de cada dia nos dê hoje, agora. Não é? É o presente de novo, lembra? E aí, agradeça pelo que você fez. E se prepare para o dia de amanhã. Porque assim, a gente sabe que o dia de amanhã a gente prepara hoje, né? E tem uma outra expressão espiritual que é um abismo chama outro abismo. Então, se eu quero um dia amanhã produtivo, eu tenho que chamar esse dia produtivo. E como que eu chamo?
agradecendo pelo que eu fiz Cara, hoje. isso é muito Não é? bizarro. Porque assim, eu falei no começo do episódio que os meus 2 pilares fundamentais de autoconhecimento foram fazer terapia e Religião. me achar na religião. Espiritualidade. Exatamente, verdade, na espiritualidade. São 2 formas de terapia. Exatamente. Mas aí agora, parando pra pensar, assim, quando você tá falando, todas as noites a gente tem a nossa momento ali, nosso ritual antes de dormir, de deitar, ler um livro, uns 10 minutinhos. Já a luz do quarto baixa, higiene do sono, né? E aí a gente muito bem. faz uma oração antes de dormir. Antes de cada um virar pro seu lado e dormir, a gente faz sempre uma oração. Cada dia um faz uma oração. Legal. E para pensar, quantas É um coisas a exercício gente de gratidão. pede? A gente não pede nada Uhum. enquanto a gente ora. A gente não pede absolutamente nada além de saúde. De resto, é agradecendo em todos os momentos da oração a gente agradece. A gente agradece pela saúde que a gente já Sim, tem hoje, Sim, Total. pela casa, pelo alimento, pela família, por a gente ter se encontrado, Uhum. pelo nosso trabalho, por todas as pessoas que estão com a gente nessa, por tudo. A gente agradece. E na igreja, quando eu vou na igreja aos domingos, é isso. Eu passo 1 hora pensando, meu Deus, obrigada. Obrigada Legal. por mais uma semana, obrigada por ter dado Uhum. conta da semana que eu achei que eu não ia dar Uhum. conta, porque Exato. era muita coisa. E é um exercício de Sim, todos os dias, todos os né? dias. De você aprender a agradecer. Eu acho que quanto mais você aprende a agradecer pelas coisas que você tem, mais você se torna consciente do quanto aquilo é Sim, importante. essa é a exatamente isso. importância. Você vem pro presente. É. E aí torna a consciência, que é a partir da consciência que a gente pode fazer qualquer alteração na vida, gente. Não tem como fazer isso no automático. Tem que ter uma quebra. E a gratidão, para mim, faz essa quebra. Inclusive, a gente É. pode deixar até como dica para quem está ouvindo, que faça um diário da gratidão. Sim. Cara, porque É. o Boa. ato de escrever torna consciente. Uhum. Inclusive, a gente lançou, né, um desafio para os alunos da mentoria, onde ele tem lá uns desafios mesmo de fazer, ele vai dando uma notinha do quanto ele está sendo produtivo ou não no dia, mas na parte final do desafio tem lá pelo menos 3 motivos de gratidão. Sim. Para forçar ele a pensar quantas coisas boas aconteceu no meu dia. E aí tem uma outra perguntinha assim que é justamente dentro Sim, dessa perspectiva de consciência, por que valeu a pena viver o dia de hoje? Exatamente. Às vezes a gente não para pensar, cara, por mais problema que você tenha no seu dia, você tá vivo. Por que valeu a pena? Poxa, um monte de coisa ruim aconteceu no meu dia, mas eu tive condições de colocar sustento na mesa, Uhum. eu tive condições de ajudar uma pessoa. Talvez na correria ali eu peguei um Uber, mas o Uber que eu peguei eu estou ajudando uma família. Então, quando eu paro para refletir, por que valeu a pena o dia de hoje? Quais são os meus motivos de gratidão? Eu tiro a minha mente daquele círculo vicioso negativo De olhar e só trago porque tá ele ruim. para um círculo vicioso positivo. Eu tô feliz É. ouvindo essas Uhum. coisas, A gente porque são aprende muito. coisas que a gente. São coisas que a gente acaba aplicando, né? Às vezes o Bernardo tem um dia muito ruim no trabalho. Isso não acontece com frequência. Não acontece com frequência. Dele ficar assim, estressado, irritado. Ele é o Buda, né? Normalmente. E aí, quando ele deita, assim, a gente vai deitar, ele tá estressado lá, tá sem falar muito. Eu falo, ó, tá, hoje o dia foi ruim, né? Aí ele começa, foi muito ruim. Tá bom, mas então tá, beleza. Tudo isso aconteceu de ruim. Mas me fala coisas boas, 3 coisas, 2 Pelo menos coisas. 3, exatamente. 2, sei 3 lá, coisas me fala boas. uma coisa boa que aconteceu no seu Uhum. Ah, dia. é ótimo. Ah, aconteceu isso. Tá, beleza. E tirando, apesar do seu dia ruim, que mais, assim, que você se sente, putz, não, por isso valeu a pena. Que às vezes também, eu trabalho fora de casa, eu chego em casa, sei lá, o momento da gente sentar e comer juntos, né? Uhum. Sentados os dois Sim, na mesa, sim. ficar um pouco com o cachorro. Isso já vale, tipo, Claro. todas as coisas ruins do dia, exatamente. sabe? Meu, beleza, o dia não foi muito bom, aconteceu isso, isso e isso. Mas eu cheguei em casa e minha família tava toda lá. Então, tem gente que tá chegando em casa hoje sem o esposo ou sem a Sim, presença do sim. esposo ou da Uhum. esposa. Eu não posso reclamar disso. Então, sabe? Tipo, eu acho que você vai Exatamente. E trazendo lembra- isso pra superfície. Claro, e lembra de novo, é uma decisão. Porque você poderia ter decidido uma outra coisa. Não, vou manter mesmo. O meu dia foi ruim, não quero falar sobre isso e tal. E, enfim, você amargura a sua noite, amargura a relação e amargura o seu dia, porque você está construindo isso. Então, de novo, é uma decisão e é uma decisão consciente. Eu posso Sim. até falar sobre isso, mas eu preciso lembrar das outras coisas que aconteceram. Sim. Né? Tem uma expressão espiritual que diz assim: eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança. E eu faço isso todo dia.
Porque todo dia nós temos realmente, gente, vamos ser sinceros, honestos. Todo dia nós temos, eu sempre gosto de dizer que a gente tem um pote de mel e de fel todo dia para a gente tomar. É que às vezes a gente quer tomar só o mel, deixar o fel escondido, guardado em algum lugar. Só que a vida vai te levar lá e uma hora você vai ter que tomar isso. Acumulado. Então é melhor que você misture isso. Acumulado. Imagina a situação, né? Então é melhor que você misture isso para a vida não ficar nem doce demais e nem azeda demais. Porque isso é que é real. Né? E aí eu posso realmente florescer, crescer com gratidão, aproveitando com savor, né? Que é uma palavra do lado flow da psicologia positiva, que é saboreie todas as coisas. Porque em cada coisa tem uma intenção positiva. Mesmo nas coisas ruins, que é o que você falou. Tem uma intenção ali. O que isso tá? E aí eu preciso estar presente, ter essa autopercepção de novo, lembra? E me permitir para entender, caramba, o que esse negócio aqui está me dizendo? Eu não vou jogar isso para cá. Eu vou tomar esse fel. Porque isso tem a ver com a minha vida, com a construção do todo da minha vida. Então, uma decisão, e lembra de novo, exige uma certa coragem, uma certa bravura mesmo, porque às vezes a gente é ensinado a fuja dos problemas, né? Fuja das coisas, elas vão se resolver. Nem sempre se resolve. Isso é verdade. A frase que a gente mais fala lá em casa, né, amor? Tudo que você vive te prepara para o que um dia você vai viver. Exatamente. Sejam coisas É essas boas Sim. ou ruins. Do nada, às vezes a gente tá assistindo um filme, acontece alguma coisa que tem relação com isso, a gente se olha e fala, tudo que você vive hoje te prepara para o que você vai viver amanhã. Exatamente. Sabedoria, inteligência emocional. Tá? Dentro dessa ideia de ferramentas, eu acho que um diário da gratidão é uma baita Poderoso. de uma ferramenta para ajudar. Um exercício que eu sempre proponho para os alunos da mentoria, eu chamo de PMP, que é Programação Mental Positiva, porque a gente está constantemente fazendo reforço mental negativo. Eu não dou conta, eu não sou capaz, eu não consigo. Sim. E aí o Balsar falou que um abismo puxa outro abismo, aí um pensamento negativo puxa outro, daqui a pouco você está se sentindo a 29ª pessoa esquerda de ninguém. Ou seja, e aí o que eu sugiro no PMP? Trabalhar frases positivas. E aí, não é aquele positivismo barato, vai dar tudo certo. Não, é frase positiva que tenha congruência. Por exemplo, frases positivas começando com eu sou dedicado, eu sou inteligente, eu sou leal, eu sou amigo, eu sou perdoado. Porque o eu sou tem a ver com a minha identidade, com quem eu sou, né? Quem eu sou primeiro, para depois o que eu faço. Aí, segunda frase, eu posso controlar as minhas emoções. Eu posso superar minhas limitações. Eu falo muito isso com os alunos, assim, eu estou disposto a me dedicar ainda mais, eu estou disposto a me esforçar, eu estou disposto a buscar ajuda. E, por fim, eu mereço. Porque, veja, muitas vezes a gente até tem consciência do que a gente é. Muitas vezes a gente tem consciência do que a gente pode fazer, do quanto a gente está disposto a fazer, mas a gente, às vezes, tem crença de não merecimento. E acontece muitas vezes um aluno achar que não pode tirar um day off na semana, porque se ele descansar um dia na semana, já era. É como se ele fosse, não tá comprometido. Pô, eu mereço descanso, eu mereço errar. Se eu não estou aberto para o erro, eu não sou humilde para o aprendizado. Eu tô arrogante, eu bloqueio até meu aprendizado. Então eu mereço também errar. Eu não preciso me conformar, eu tenho que ser inconformado. Sim, exatamente. Empático e inconformado. Então eu mereço errar, eu mereço saúde e disposição. Então, trabalhando isso, e eu brinco com o pessoal assim, né, nos atendimentos individuais, falo, agora aqui é a receitinha do Dr. Luiz Moreno, 3 vezes ao dia, você vai ler aí pelo menos umas 10 frases de manhã, uns 10 minutinhos à tarde, uns 10 minutinhos à noite. Por quê? Porque eu vou alimentando, e eu gosto muito disso, e eu comecei a sugerir o PMP, porque eu apliquei isso na minha vida com base num princípio bíblico. Filipenses capítulo 4, verso 8, tudo que for bom, tudo que for perfeito, tudo que for justo, tudo que for verdadeiro, tudo que for de boa fama, se houver algum louvor nessas coisas, é isso que tem que ocupar o nosso pensamento. Porque isso traz saúde para minha mente, para o meu corpo. Me ajuda a ter mais confiança, me ajuda a ter decisões melhores, porque eu começo a ter muito mais consciência daquilo que eu estou fazendo. E uma outra ferramenta que eu sempre sugiro para as pessoas, faça uma análise do ódio pessoal. Quais são suas forças? A maioria tem dificuldade de fazer isso. Eu falo, quais são os elogios que você mais escuta a seu respeito, das pessoas que verdadeiramente te amam? Agora, quais são suas fraquezas? Pontos de melhoria? O que as pessoas vivem falando? Eu ouvia muito da galera, o Baltar falou isso muito de mim, que eu sou muito teimoso. Mas aquele teimoso de cabeça dura, né?
Não, não é que você é teimoso. Teimoso é quem teima com você. Isso tipo aí, isso. bem isso. Claro. Mas Sem enquanto eu não entendi, falei, gente, eu realmente sou isso que eles estão falando. Eu não consegui neutralizar. Eu ainda sou teimoso? Sim, porque isso tem a ver com quem eu sou. Sim. É intrínseco a mim, mas eu não vou conseguir arrancar isso de mim, mas eu consigo neutralizar de uma forma que não atrapalhe a minha jornada. Agora, quais são as oportunidades que eu tenho para me ajudar? Mindfulness foi uma das coisas que mais me ajudou a controlar, neutralizar esses meus pontos de melhoria. Meditação me ajudou bastante, conversar com pessoas mais experientes. Agora, quais são as ameaças? Eu também comecei a perceber o seguinte: quanto mais eu ficava assistindo alguns vídeos aí em algumas redes sociais, aquilo me atrapalhava, sabe? Quanto menos eu me organizava, mais me atrapalhava. Então eu comecei a perceber o que externo a mim me atrapalhava a me desenvolver, a potencializar minhas forças, a neutralizar minhas fraquezas. Agora, pergunto se eu faço, se eu tô 100%. Não tô em construção. Eu ouvi uma vez ali um tapa de luva de pelica do Bernardo, né, que doeu assim, descolou também o fígado. Que ele falou assim, Ainda bem cara... que ele é médico, né? Ele podia... Ele falou, cara, consertar. assim, que crença é essa que você tem que tá te impedindo? Porque, veja, o Vitão falava de algumas potencialidades minhas, o Bernardo falava de umas potencialidades minhas, e eu não conseguia ver isso em mim. E eu me colocava numa posição, assim, de inferioridade. E me impedia de avançar, me impedia, como eu te contei no início aqui, eu tinha vergonha de falar com o Bernardo. E a minha vergonha era de inferioridade. Não que eu me sinto superior e eu não vejo as pessoas superior, mas eu me sentia tão inferior a ele, eu falei, cara, eu não tenho coragem de falar com ele. Porque o cara é o Bernardo. Parece que é alguma coisa. Aí, mas percebe? E aí, se você não trabalha essas coisas, isso te impede Sim. de aproveitar as oportunidades que a vida oferece, de você ter mais conquistas, E mais confiança mais também. confiança. É, então, a assim, autoconfiança a é uma análise das SWOT coisas me ajudou a extremamente perceber importantes. essas coisas. O PMP me ajudou também a trabalhar um pouco da minha autoimagem, porque o eu sou vai trabalhar a autoimagem, a trabalhar também do merecimento, eu mereço. Eu mereço estar onde eu estou. Por que eu mereço? Porque eu sou dedicado, eu sou esforçado, eu tenho consciência disso. E eu falo com muita tranquilidade. Se você me pedir uma coisa, eu vou me dedicar ao máximo para entregar o melhor que eu puder. Quem vai medir o meu melhor sou eu, porque eu sei o quanto eu estou me esforçando, quanto eu estou me dedicando. E aí vem, para mim, para fechar o meu dia, sempre o dia da gratidão. É o momento de agradecer as bênçãos, os encontros, até mesmo os desencontros da Claro, vida. Sim. aliás, os Né, as desencontros oportunidades que falam eu muita coisa, tenho. né? E aí é momento que eu me emociono, fico feliz, recordo coisas boas. Então, eu acho que 3 exercícios muito poderosos assim, para ajudar nessa jornada é Diário da Gratidão, PMP e Análise SWOT. Claro que tem vários outros, Sim, mas claro. esses 3 eu acho que é poderosíssimo. Posso só dar uma... Lógico. Eu acredito que nesse processo é importante a gente lembrar o seguinte: quando a gente fala de controle de emoção, dá a impressão que você tem que negar as emoções. Acho que talvez fique no ar isso, né? Eu preciso então negar as emoções. Lembra que eu Tipo, falei no fazer de início? conta que não acontece. Que não acontece. Lembra que eu falei no início? É o contrário disso. É aprender a sentir com novas cores emocionais. Porque eu sempre falo assim, a gente recebe uma caixinha de lápis de cor quando a gente nasce com cores básicas. Elas dão conta daquele período nosso de criança. Então eu preciso ampliar. Eu, quando era estudante, o meu sonho era ter uma caixa de lápis de cor com 48 cores. A Faber-Castell. Aquela Faber-Castell, exatamente. Então, uma das ferramentas que eu acho bastante interessante é o querer ampliar as cores emocionais, as emoções, para que a gente não fique sempre com as emoções básicas e elas sirvam para todas as coisas. Porque elas não vão dar conta. Eu preciso ampliar isso. Quanto eu amplio, por exemplo, o orgulho é uma emoção positiva. Mas para muita gente o orgulho é uma coisa ruim. Mas lembra do orgulhar do que eu fiz? É uma percepção que me faz perceber o seguinte: caramba, eu consigo fazer. Eu dou conta de fazer. Talvez eu não dou conta de fazer isso ainda. Eu não dou conta ainda de ter um percentual para passar na prova. Mas eu não tenho que dar conta disso agora. Eu não dou conta agora, mas eu dou conta. Porque eu tenho, aí vem a história e tudo mais. Então, essa ampliação da capacidade emocional me ajuda, porque assim, tem situações que exigem, às vezes, você pode utilizar um choro e uma alegria, tudo junto.
ou até outras nuances. Então, se eu não tenho essa amplitude emocional, eu vou sempre usar as mesmas emoções. Às vezes é a raiva, às vezes é o medo, porque eu não ampliei isso. Então, é buscar ampliar as minhas cores emocionais. Entender aí de novo, aprender a me ouvir, a ouvir o meu corpo, a ouvir a minha mente. E não negar isso, gente. É assumir e aceitar. Porque para mim as emoções são presentes que a gente recebe para dar conta da gente. Se eu nego, eu estou negando a mim. Exatamente. Estou negando o meu autoconhecimento. Né? Puxando a sardinha para o meu lado agora, como pediatra, uma coisa que eu converso muito em consulta com as famílias é sobre essa idade da criança em que ela começa a descobrir as emoções, do quanto isso é importante. Demais, muito. A gente dá para ela nomes. O que você tá sentindo é isso. Porque a criança, ela não sabe dizer que ela tem ciúmes, por exemplo, do irmão. O que ela vai fazer? Birra. Sim. Pirraça. E mais que isso, cara, eu acho que não é só nem sentimento. Eu acho que também é forma de reação. Porque Sim. a criança também, ela só tem uma forma de reagir. O que ela faz? Ela chora. Chora, faz birra, faz pirraça. E a gente tem que evoluir nossa caixa de ferramentas, de emoções, mas também nossa caixa de reações. Exatamente. E você ensinar pra ela que tá tudo bem, porque eu pelo menos na minha época de infância, não pode ter raiva. Eu não podia chorar. Feio, não pode Homem chorar. não chora. Não pode chorar, não pode ter raiva, não pode ter ciúme. Como assim você tá com ciúme? Ciúme do quê? Não, tá tudo bem, monstro, ó. O que né? você tá sentindo é ciúme, é normal. Isso acontece quando a gente acha que outra pessoa tá recebendo mais do que a gente, ou que a gente é menos gostado por alguém que a gente ama, por conta do irmão, da irmã mais não. Cara, dá essas ferramentas pra criança e é nítido, falando agora de desenvolvimento, né, de comportamento infantil, é nítido que quando os pais têm essa consciência, têm essa percepção e entregam isso para os filhos, as birras duram muito menos. As manifestações públicas de desafeto com os pais duram muito menos. Então, acho que isso é muito importante da gente discutir, da gente entender. Porque eles já vão aprendendo primeiro, eu posso sentir isso. Tô liberado. E eu posso colorir isso de várias cores. Tá liberado, exatamente. Porque, gente, quando eu não posso sentir, isso vira monstro. Vai lá para as nossas sombras. E isso fica lá enjaulado e em algum momento isso vai vir à tona. Não tenha dúvida. E normalmente é nos piores momentos. Total. E aí o negócio explode, né? Explode. E aí ele vem sem controle. Né? Sem controle, total. Porque primeiro que ele não podia, né? Aí já é um ato de rebeldia mesmo, sem controle. Eu não posso, então eu vou te colocar no seu lugar. Acaba colocando a gente num lugar muito ruim, né? É tipo como se você estivesse agitando uma garrafa de refrigerante e fechando a tampa. Sim. Alguma hora você vai ter que abrir essa tampa. Imagina como é que vai sair o líquido ali dentro. Né? É isso. E galera, caminhando aqui pra reta final do podcast, vocês deram alguns spoilers aí, mas eu quero que vocês contem o que vocês vieram fazer aqui em São Paulo. Exatamente, vocês falaram. Muito bom, obrigado. Então, com base nos atendimentos que a gente faz, individuais, até mesmo nos atendimentos personalizados de grupos menores, a gente identificou justamente essa dificuldade de grande parte dos alunos lidar com a inteligência emocional. Saber lidar melhor com a ansiedade, saber lidar melhor com a autocobrança, respeitar os seus próprios limites, né, porque acaba cometendo excessos. E no Burn-In do ano passado, eu recebi um porta-copos e tinha escrito assim, ó, minha versão, eu acho que 1.0, alguma coisa assim. Aí eu falei com o Baltazar, podia criar um curso chamado Minha Versão 2.0 e trabalhar justamente essas questões de inteligência emocional. Porque eu acredito que uma preparação não só para uma prova de residência médica, mas uma preparação para qualquer área da vida, a gente não pode deixar de levar em consideração 3 grandes áreas. No caso de uma prova, as técnicas e estratégias de estudos, mas eu tenho que também dar uma atenção especial para o físico e para o emocional. Então a gente foi pensando e a gente decidiu gravar esse curso, fazer esse curso em 4 eixos, onde o eixo 1 a gente fala de autoconhecimento. A importância, o poder do autoconhecimento, calibrando as nossas percepções em relação ao nosso próprio autoconhecimento. O segundo eixo, a gente falando de propósito e planejamento, porque não adianta nada eu falar de planejamento se eu não sei para onde eu estou indo, o que eu quero de fato, qual é o meu propósito, para que eu sirvo, o que eu sou bom fazer, como que eu posso contribuir para o mundo. E aí depois a gente vai falando de gestão das emoções e sentimentos
e soft skills. Exatamente, isso mesmo. Eu penso assim, que a técnica te leva muito longe, mas é a inteligência emocional, o autoconhecimento, que faz você prosperar. Porque, de novo, a minha definição de propósito é o lugar onde eu quero estar a maior parte do tempo e eu só saio de lá para voltar para lá. Porque, para mim, tudo mais é caminho. E o propósito, então, tem a ver com o que eu sou. Se eu não entendo isso, eu faço caminhos que me levam para longe de mim. Então, por isso que é importante essa coisa de me conhecer e me permitir, porque também é uma construção. Eu vou ter sempre alguns pontos cegos ainda, porque senão a evolução, aí eu já posso ir para o céu, né? Esses pontos Tô cegos pronto. de autoconhecimento. Porque é isso que, de fato, no final, porque assim, eu falo que o que eu faço, e aí pegando, né, o Bernardo, o que eu faço, eu posso deixar de fazer, porque a minha vida é maior do que isso. Uhum. Mas o que eu sou, eu não posso desistir. Maravilhoso. Eu tenho que me levar até o fim. Então, que eu esteja me levando até o fim, apaixonado por mim. Porque eu sou o propósito. Para mim, eu sou o propósito. Eu tenho outros objetivos, caminhos, mas eu sou o propósito. O encontro comigo é o propósito maior da minha vida. Porque sem isso eu fico no fazer. E aí o fazer, às vezes, aprisiona a gente, né? Nos conduz para recortes. E normalmente são recortes ruins, porque a mente é viciada nisso, né? Para os recortes ruins, não deu certo, não funcionou e tal. Então, para mim esse é o caminho, né? É o que faz a gente prosperar. É a inteligência emocional, é a capacidade que eu tenho de me permitir sentir o que eu tenho que sentir e poder estar no propósito que sou eu. E aí eu vou viver ali a minha vida, né? E aí tem que estar bem comigo, né? Imagina você, ter que levar você, Bernardo, imagina, para a sua vida inteira, em litígio com você. É o que muita gente vive, gente. Total. Verdade. Observe, não é? E aí vira um workaholic, não fazer para tentar resolver isso. Porque você tenta se encaixar num padrão em que o seu formato não cabe naquele padrão. Exatamente isso. Exatamente isso. A gente acredita que esse curso, Minha Versão 2.0, uma jornada de autoconhecimento, vai ajudar muitos alunos, estudantes de medicina, médicos formados, especialistas. Isso que eu ia perguntar agora. É só para estudante a potencializar ainda mais as suas forças. Exato. E isso vai trazer muito resultado para eles. Com certeza. Porque você mesmo acabou falando, poxa, a terapia ela é extremamente importante. A terapia é ajudar você a encontrar você mesmo. Né? Exatamente. A gostar da sua própria companhia. E quanto mais conhecimento eu tenho dessa pessoa que eu vou ter que caminhar junto, melhor é a convivência. Então, acredito muito nesse curso. A gente fez com muito carinho, né? Foi bem gostoso as gravações, as ferramentas, a forma como ele foi construído, né? Uma aula está muito conectada com a outra, uma aula é complementada pela outra, né? E fazendo com que a pessoa vá mergulhando cada vez mais profundo em si mesmo, dentro da construção desse curso Minha Versão 2.0. E lança quando, gente? Vamos fazer esse... Então, agora a gente está dependendo aí da galera da edição. Pois, olha, espero que então, a gente vai anunciar se não tiver lançado ainda quando esse podcast estiver indo ao ar, venham no Instagram do DesconstruCast, né? Quem tiver interesse. Deixa lá, manifesta o interesse, que aí o time consegue entrar em contato. E enquanto isso, eu acho que a gente pode fazer, tive a ideia aqui agora, a gente fazer uma seguinte ação para quem ficou aqui com a gente por mais de 1 hora, que é o seguinte: quem responder, mandar um direct no DesconstruCast com a palavra Essential, que é do nosso time de Essential Skills, a gente vai liberar uma vaga de atendimento ali para, mesmo que a pessoa não seja aluna, para ela poder conhecer um pouco mais do trabalho que a gente faz aqui. Vamos liberar 5? 5. Acho um número justo. Então, beleza. Quem mandar lá, manda a palavra Essential, o nome e o WhatsApp, que aí a gente entra em contato para organizar isso. Muito bom. E, galera, aqui no DesconstruCast a gente tem uma tradição de fim de episódio, que é pedir para cada um dos convidados indicar um livro e um outro convidado que você queria ver. Começar pelo Baltazar. Então, o livro, eu até tenho estudado esse livro com um grupo que eu atendo aqui em São Paulo, de uma empresa aí, chama O Cavaleiro Preso na Armadura. É uma fábula, mas é muito rico o livro. Ele não é um livro com muitas páginas,
Mas a leitura, eu creio que é uma leitura que vai puxar você para ler com muito, muito cuidado mesmo, porque tem muitas coisas ali dentro impressionantes que ajudam nesse processo. O cavaleiro preso na armadura. Muito bom. Esse Gostei. é uma É fábula tipo- muito interessante. Deve ser tipo aquele o menino, O menino, a a raposa, raposa, topeiro e o é, cavalo. nossa. Por aí, eu não li isso aí, mas pode ser. Pode ser que Esse seja por aí. livro, Muito bom. E o convidado que você gostaria Então, de ver aqui? ó, a Vanessa Sesnick, eu não sei se vocês conhecem a Vanessa Sesnick. Não. Ela é uma das fundadoras do Corpo Explica. Eu acho que o Corpo É, Explica eu já ouvi É falar. muito bacana. Eu tenho a formação lá do Corpo Explica também, né? Tive contato com ela, com os outros dois que agora eles estão meio separados, mas é uma pessoa que eu acho que seria enriquecedor também, tá? Trazê-la, Vanessa Sesnick. Tá? Legal. Maravilhoso. Vamos Gostei convidá-la. desse. Do Corpo convite. Explica. É uma pessoa, uma profissional assim, muito, muito conectada com essa coisa de desenvolvimento humano, tem feito um trabalho excelente, tá? Pode citar meu nome. Vou Show de sim. bola, Muito vamos bom. sim. Fechado. E você, Luizão? Olha, o livro que eu indico aqui é Atitude Mental Positiva, do Napoleão Hill. Primeiro que sou apaixonado pelos escritos do Napoleão Hill, né? Eu acho que é muito bom, embora seja muito na área do empreendedorismo, querendo ou não, nós somos empreendedores de nós mesmos, somos líderes de nós mesmos. Dentro do que a gente está falando, né, trabalhar essa questão do autoconhecimento é importante. E esse livro, ele é muito bom nesse aspecto, que vai fazer a pessoa começar a refletir melhor sobre como que eu tenho alimentado a minha mente, desse ciclo negativo, do ciclo positivo. Então, eu acho que esse livro aí é uma boa Legal. dica, Sim. principalmente para a galera que está em preparação para residência, pode ajudar. E tem ele na versão de leitura de bolso, né, onde tira os principais insights do livro, ele é bem mais objetivo, então pode optar pela edição de bolso ou pela edição tradicional. Show de Acho que é uma bola. boa leitura e uma leitura bem agradável de fazer também. E o convidado e a convidada? Ou a Ó, a convidada? convidada é uma pessoa assim, que eu admiro demais. Parece amigo oculto aqui, ó. Tipo isso. Uma pessoa que, desde quando começou, eu sempre pensei, inclusive eu até sugeri para ela que tivesse levado no Burn do ano passado, a doutora Ana Beatriz, médica, psiquiatra. Cara, é sensacional a forma como ela trabalha. O trabalho dela é muito legal. Então, ela trabalha bastante nessa questão da mentalidade também, né? Eu acho que pode agregar muito para quem é estudante, justamente nessas questões de lidar com ansiedade, lidar com autocobrança. Eu acho que é uma pessoa sensacional. Fantástico. Gostei muito Uma das boa- indicações, muito tanto boa de de livro livro quanto e de de convidado. convidado. E pra gente finalizar, onde é que a gente encontra vocês nas redes sociais? Eu tô lá no Instagram, né? Tem lá, enfim, eu trabalho muito com frases, enfim, sites que eu vou tendo. Então, acho que é tranquilo me encontrar lá. E qual E que é o qual seu o arroba? arroba? Baltazar_Faria. Baltazar com S, Isso, né? conhece. Baltazar Sem conhece. TH, né? Sem Sem TH. TH, por enquanto. Isso, Por enquanto. Por enquanto. E você, Luizão? O meu é Luiz com S, C Moreno Oficial. Caraca. Ah, sente a oficial. responsa. Esse moreno aí não é oficial, não. Mas o oficial eu tive que colocar porque eu tinha um Luiz C Moreno. Aí hackearam ele, eu não consegui recuperar. Aí eu coloquei o oficial lá. Boa. Você vê que sou eu. Isso Verdadeiro. aí, gostei. E você, amor? @DRA Gabriele Araújo no Instagram e no @pediatra de consultório também, todos os dias compartilhando conteúdos do dia a dia Legal. do pediatra. Muito bom. Muito bom. E o meu, @Bernardo Prestes, no Instagram, @mentoria.residência, para quem quiser conhecer também mais do nosso programa. No DesconstruCast, também acompanho aqui toda terça-feira um novo episódio, no YouTube e no Instagram, @desconstrucast.podcast. No TikTok também estamos lá com @Bernardo Prestes. Dancinhas. Dancinha. Brincadeira, Exato. gente. E hoje o Baltazar falou que vai inaugurar aqui um quadro que é a dancinha sem camisa, né, cara? Ele é muito piadista, gente. Certo, Não, quando ele Deixa minha começa... esposa ouvir Quando isso. ele começa a fazer assim, ó, pra É, aqui do meu lado, ele cara, não consegue e eu disfarçar não a piada. consigo. Eu gosto de fazer piada, eu gosto de avisar as pessoas Que ele tá que eu vou fazendo a fazer piada. piada. Então, O Bernardo é o lá em tiozão casa- do pavê. Sabe o tiozão do pavê? É o Bernardo. Ele presta atenção na piada que eu vou fazer agora. do idiota. Mas tá funcionando, É, né? tá Mas, Ah, a enfim. gente dá risada. Acho que dá risada. Galera, super obrigado pela presença até o final aqui com a gente. Não deixe de avaliar esse episódio. São 5 estrelas 5 no Spotify. estrelas. Mais de, Nossa. acho que 100 avaliações. Acho que bateram 100 avaliações. né, Vamos ver. Se não recentemente. bater, vamos bater agora, porque eu conto com vocês para avaliar esse episódio. Maravilhoso. com Isso 5 aí, estrelas. gente. Contamos Valeu, com até a vocês. próxima terça. Beijo, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.